Esplêndido como o Padre Pio ensinava sua mãe a moral cristã desde mais novo. A gente precisa entender um detalhe. Desde criança, ou adulto, ou idoso, nós precisamos de fato nos converter e amar Jesus. Não existe idade para amar Jesus, o quanto antes melhor. Mas não existe a data certa. Aqui vamos ver de fato Padre Pio já de criança ensinando a sua mãe. Vamos ver de fato como isso aconteceu? Fique conosco até o final desse vídeo para você ver em ricos detalhes. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo disso, me siga pelo Instagram, @EnioViana. Na descrição desse vídeo está nas redes sociais, onde você pode interagir conosco. Vamos lá para o programa Padre Pio, seus likes e ensinamentos. Aos 14 anos, Francesco é sério e reflexivo, consciente de suas responsabilidades e de seus deveres filiais e do papel de mediador que lhe conferem, no seio de sua família, seus estudos. Essa maturidade desconcerta às vezes sua mãe. Um dia, ao retornarem de Piana Romana, eles passaram por um campo de nabos de primavera, legumes suculentos e crocantes, de dar água na boca, cujo frescor seria muito bem-vindo depois de uma jornada de trabalho estafante sob um sol já estival. Giuseppa diminui o passo. Que belos nabos, eu bem que comeria alguns, mas não é certo, seria um pecado. Alguns dias mais tarde, tomando um outro caminho, eles passam por uma figueira que, na encosta, está cheia de frutos maduros. Muito alegre, Francesco faz uma abundante colheita. Surpresa, sua mãe o repreende. Ah, é? Os nabos não, mas figos sim? E ele, mais surpreso ainda, pensa que os adultos decididamente não compreendem nada, e explicou para sua mãe que pegar legumes em um campo que pertence a alguém é pura e simplesmente um roubo, enquanto aproveitar dos frutos de uma árvore que cresce numa estrada pública não tem nada de repreensível. Giuseppa suspira, maravilhada e inquieta. Que reserva o futuro a esse garoto, tão transparente e tão grave ao mesmo tempo? Ela não pôde confiar a ninguém sua confusão, senão ao pároco. Mas Dom Panulo escuta somente e se pronuncia aqui e ali alguma palavra tranquilizadora. Isso não a livra dos receios. A alma de seu filho lhe é interdita. Guarda algum segredo que a angustia ainda mais porque entrevê incidentalmente sua profundidade. Ela não se cala. Livro Padre Pio, das Sanções do Santo Ofício ao Esplendor da Verdade. Joaquim Boufflers, página 142. Caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Cada um de nós hoje precisamos refletir o que Padre Pio hoje busca nos ensinar desde a sua infância. E a gente precisamos hoje, nós como cristão batizado, as nossas crianças precisam conhecer Jesus e amar Jesus para ser como um Cristo ao mundo. Por isso convido você a comentar abaixo, São Padre Pio, rogai por nós. De fato, o Padre Pio já tinha esse dom de saber o que era ofensa a Deus ou não. E aqui, meus irmãos, quando a gente vai falar sobre crianças, hoje infelizmente no tempo atual, os pais não querem saber de educar os filhos. Infelizmente, os filhos estão aí, buscam, colocam logo em uma creche, em uma escola, pagar um babá para não ouvir o choro do filho ou da filha, colocar diante de uma televisão, diante de um celular, para que o filho fique ali somente nas redes sociais. Cada um de nós precisamos entender um detalhe.
Depois o que se é criança, depois se transformar, você não pode se queixar. Ah, porque o filho da vizinha é educado, é amável, é generoso, ajuda os pais. Eles são comunicativos, eles sabem conversar, eles sabem andar, eles sabem conversar. Ele é educado na Santa Missa. Por quê? Porque os meus nãos, aí eu vou dizer, é porque os seus aprendeu a ficar somente diante do celular, diante de uma televisão. E com isso você precisa pensar sobre essa vida que você está tendo. Por isso você tem que refletir sobre essa vida que você está vivendo. No mais íntimo, você precisa de fato colocar isso no seu coração. E compreender que o que a gente hoje está fazendo, amanhã a gente vai colher esse fruto. E amanhã você não pode reclamar. Amanhã você não pode dizer, o que eu fiz de errado? Então, minhas irmãs, hoje começa a acertar. Hoje começa a fazer o que é correto. E para você fazer o que é correto, hoje você precisa, de fato, decidir querer. Veja que a lição que Padre Pio já dá à sua mãe. Se você quer que seu filho, de fato, seja exemplo, seja um bom filho como já quando criança, então já como criança tem que educá-lo. Você tem que passar um tempo com ele. Entender que redes sociais, telefone, televisão não é coisa de criança. Criança tem que brincar. Criança precisa ser educado, orientado. Veja que a mãe de Padre Pio ficou de boca aberta com o ensinamento de Padre Pio. Quando a gente vê, e de fato a gente precisa entender que os mínimos detalhes, a gente precisa ser como um cristão. Você percebe isso no pequeno Francisco. Porque de fato o coração dele exultava de amor a Deus. Ele tinha um coração entregue a Deus. E quando nós de fato fazemos a vontade de Deus, nós a primeira coisa pensamos, eu não quero ofender o meu Senhor, eu quero fazer a vontade dele. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é isso. E aqui quando a gente nos examina, quando a gente reflete, pensa nisso, assim nós compreendemos que ser de Deus de fato é um projeto. É um projeto que a gente precisa todo dia desenvolver. Todo dia realizar com muito amor e carinho. Padre Pio só deu essa lição de moral porque ele de fato vivia aquilo. E ele até explicou por quê. Porque Padre Pio soube explicar? Porque Padre Pio tinha pleno conhecimento. Quando você entende, você explica. Quando você não entende, você fala assim, é assim mesmo, é desse jeito. Você conhece alguém assim? Ele não entende de nada, não a vírgula. Ele só confirma. E se você falar algo errado, ele também vai confirmar. É isso que muitas vezes tem acontecido. Pessoas que questionam algo, mas você pede para explicar, não sabe explicar algo. Então nós precisamos refletir e pensar. Precisamos pesquisar, estudar, ensinar nossas crianças e também buscar para a gente poder amar isso cada vez mais nossa igreja. Um detalhe que os frutos, legumes. Veja aqui, Padre Pio nos ensina que, de fato, ele pegou na estrada o que de fato não era um pecado, não era ofensa a Deus. E o que Padre Pio disse para a mãe dele, que pegar os nabos em roça dos outros já era roubo, era pecado, era ofensa a Deus. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, pegar os frutos da estrada, Padre Pio nos ensina. E aqui hoje eu fico pensando assim, será que dia nós vamos estar na estrada, esperando Jesus passar com o Bartimeu e gritar, Jesus, filho de Davi, me cura. Jesus, filho de Davi, cura a minha mente, cura a minha vida, me transforma. Quais os frutos nós estamos gerando para a igreja? Quais os frutos eu estou sendo para a igreja? Quais exemplos eu estou sendo para a igreja? Eu estou dando um testemunho de cristão, de batizado ou como um qualquer? E quando eu penso, reflito sobre isso, a minha vida de fato é transformada pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos colocar o card acima do programa Padre Pio, seus likes, lamentos, clique, acompanhe. Gravamos com muito carinho e muito amor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador,
Se a ti me confio a piedade divina, ser em rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa.